Bom, estamos de volta no nosso Tribal Generation TV, falando hoje sobre capacitação profissional, de como você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, bem-sucedida no seu trabalho, onde quer que você esteja, para testemunhar a respeito do amor de Deus, o Pai que é generoso. O Paulo estava falando sobre quando você ganha o respeito das pessoas pela sua profissão, pela sua intensidade, dignidade, acaba as pessoas te escutando mais também para falar a respeito da sua fé. Eu quero recomendar mais uma vez o livro, né, Revolução do Pensamento. Através do site você pode adquirir, e também Caçadores de Pérolas. Se você entrar lá no blog, você vai conhecer mais, saber o que se trata, falando sobre gerações, sobre mudança de comportamento, sobre a percepção missiológica do século XXI e também desse momento de transformações do mundo globalizado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente estava falando sobre o desafio da escolha da profissão, que não ser motivada apenas pelas 10 profissões que pagam melhor. Até porque em algumas profissões que a pessoa vai demorar 6 até 8 anos para se qualificarem, o mundo pode ser outro, aquela deixou de ser a 10ª, pode ter se tornado a 100ª, né? Exatamente. Então é uma questão de vocação. Às vezes eu vejo, muitas vezes na história a gente escutou e brincou e viu as pessoas falando sobre isso, até de piada. Ah, músico não vai conseguir alimentar sua família. Uhum. E às vezes Deus levantou o cara para ser um salmista, ser uma pessoa vocacionada, seja em qualquer estilo de música, ele acaba cumprindo um papel de Deus, em Deus para a vida dele. Uhum. É isso? É isso aí. Eu enxergo Deus como o grande maestro, aquele Senhor absoluto, e que Ele nos fez de uma forma única. Já é dito que nós somos a única pessoa na face da Terra que tem a impressão digital. Única, então, né? Única. Então, quando Deus fez o Paulo, Ele gerou o Paulo, Ele plantou no coração do Paulo algo tremendo, que é um chamado de Deus para mim, a nível profissional, a nível vocacional, que eu tenho que responder. E se eu responder dentro desse chamado que Deus fez, eu vou estar cumprindo o propósito de Deus para mim, e vou estar sendo feliz na profissão que eu desenvolver. Dessa maneira, eu vou ser bem remunerado. Eu gosto muito do Bill Gates, quando ele foi dar uma palestra para o pessoal da high school. O pessoal tinha terminado o curso e ele foi, porque talvez alguns dos seus familiares estavam formando ali, né? E ele foi dar alguns conselhos para as pessoas, e ele disse assim: em primeiro lugar, não procure um trabalho pelo aquilo que pague mais, mas por aquilo que você goste de fazer. Você que gosta de trabalhar na área da saúde, procure trabalhar com saúde. Não vá para a área de informática achando que está pagando mais. Aquele que gosta de trabalhar com a área de informática, não procure a área de saúde achando que o salário de um médico é muito melhor. Faça aquilo que Deus plantou no seu coração. E descobrindo isso, né? E como é que as pessoas vão descobrindo essas aptidões, Paulo? Às vezes o jovem está lá e eu vejo que nossa cultura toma uma decisão muito cedo. Jovens de 16, 17 anos, para escolher uma profissão para sempre, né? Entre aspas. Fazer uma faculdade, uma universidade. Então, cada vez mais as pessoas estão tomando essa decisão, até pela pressão, o mundo competitivo, as coisas têm que acontecer, e a gente vê assim, muitos jovens fazendo a escolha porque era o sonho do pai, da mãe, e aquela coisa. Como no meio de toda essa pressão, né, para esses jovens que estão nos escutando, estão nos assistindo agora, como é que eles podem lá ouvir qual é a voz de Deus para me direcionar? Como é que você aconselharia esses primeiros passos, né? Na verdade, é um complexo essa resposta, né? Porque, em primeiro lugar, ele tem que sentir dentro do coração dele a vocação, o desejo dele de fazer alguma coisa. Se você é bom naquilo que você nasceu fazendo, não mude aquilo que você está fazendo. Um dos primeiros passos é descobrir no que eu gosto de fazer. Exatamente. O que eu sou bom de fazer, né? Que eu tenho facilidade em aprender. Exatamente. E são dicas que vão direcionando. Eu tenho uma filha, ela tem 17 anos. Ela é excelente em coisas manuais. Excelente. Tudo que ela faz a nível manual, com ela é maravilhoso. Artista. É uma artista. Ela tem que desenvolver essa área e caminhar em direção a isso. Ela pode até ir para a área da saúde, mas vai para alguma coisa que vai desenvolver com as mãos, ser cirurgiã, por exemplo. O que ela tem de habilidade manual é uma coisa sobrenatural. Uma outra gosta da área da música e gosta de cuidar de crianças. Ela disse que quer ser pediatra para cuidar das crianças na África. E quer casar com um homem muito rico que tem um avião, para ela ir e avião particular a hora que ela quiser cuidar das crianças. Então, a habilidade é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que está dentro de você. Seria uma intransigência a mãe do Ronaldinho falar para ele assim: menino, para de jogar bola e vem estudar.
a mãe do Pavarotti falar, você quer parar de gritar? Porque aquilo que você mais faz diariamente é o que você mais gosta de fazer. Então vai descobrindo esse processo. É o processo, daquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer fazer. E sempre ter lá junto, né, os conselheiros espirituais, ou seja, pastores que estão perto, a vida da igreja, que vai ajudando, até os pais entenderem, né, conversar melhor sobre isso, que a visão não seja sempre a motivação do mercenário, que é o que paga mais, né? Exatamente. É uma questão agora de entender onde eu vou ser útil, o que Deus quer me usar, qual que é aquela coisa única que Deus colocou na minha vida, que é que eu reparta. Lá em Abraão ele diz o quê? Que você será bênção para todas as famílias da terra. E talvez a pessoa pode ser bênção descobrindo a vacina contra a AIDS. Exatamente. Sendo bênção, erradicando a rubéola, enfim, uma doença que está se propagando de novo, né, proliferando no mundo de novo, como a tuberculose, por exemplo. Então não é só uma questão do momento, eu tenho que ter uma visão mais ampla do que Deus quer fazer. É verdade. E além de falar com o próprio jovem, de procurar aconselhamento, procurar o seu líder, procurar um pastor, hoje nos Estados Unidos está muito comum o papel do coach, que é o pastor, psicólogo, psicanalista, consultor, que vai dar uma ideia, que vai ajudar a pessoa a responder, porque dentro de cada um de nós, Galvão, já tem o desejo de fazer alguma coisa. Então um coach, um pastor, um conselheiro vai ajudar a pessoa a se descobrir. Agora, eu também queria dar uma palavra para os pais. Que é importante nesse processo. Sim, porque os pais muitas vezes, frustrados por não poderem ter estudado, frustrados por não poderem ter tido um diploma na sua própria parede. Até uma situação econômica que poderia viabilizar isso, não teve. Exatamente. E agora às vezes tem para prover para os filhos. E quer prover para o filho aquilo que ele sonhava para ele. Ele sonhava em ser um dentista. Transfere e acaba para a pessoa. E que não é a vocação do filho. Então eu tenho encontrado muitos jovens frustrados, fazendo cursos frustrados. Para agradar os pais. Para agradar os pais. Porque é o pai que está pagando. Nos Estados Unidos é comum um jovem trocar o major, eles chamam de major, que é o curso que ele está fazendo, pelo menos 5 vezes. Ou seja, ele entra na faculdade para economia, de repente ele pensa em administração, vira informática e termina em veterinário. Exatamente. E agora, por que isso é comum? Porque a pressão paterna é o fator número 1. Os pais exigem que ele se torne engenheiro, ou exigem que ele se torne médico. E ele entra e começa a fazer e descobre que não tem nada a ver. E para ferir os pais, ele vai para um outro lado, completamente diferente. Não quero ser se você é outra coisa. Mas aí ele percebe que aquilo também não lhe dá prazer. Aí ele muda para um terceiro, que é próximo daquilo que ele gosta. E também tem uma coisa a ver com a pessoa começa com 17, ele começa amadurecendo e às vezes com 20 anos que ele começa a entender melhor e faz uma opção mais adequada, não é isso? Aos 17 anos eu queria ser químico. Queria ser um cara que ia descobrir a fórmula da Coca-Cola. Mas eu percebi que não era a minha praia. Pelo meu temperamento, eu não conseguiria ficar preso a um laboratório trabalhando 8 horas por dia. Meu temperamento é de relacionamento, conversar com gente. Para isso eu fui para vendas, eu fui para administração de empresas, eu fui para marketing, eu fui para pastoreamento, eu fui para aconselhamento. Então é trabalhar com pessoas. Essa é a minha praia. Quero agradecer a sua presença. Vamos deixar aí o e-mail mais uma vez, pessoal. sl1843consulting@hotmail.com. Bom, fica aí a nossa dica para você. Basta você clicar lá no nosso site, visitar. Vai ter toda a informação sobre o Paulo, como entrar em contato com ele, conhecendo mais sobre essa questão do coaching. E quem sabe aí você pode ser dirigido, conduzido de uma forma a tomar decisões melhores na sua vida. Então fica ligado e queremos ver igrejas plantadas por todo mundo, conhecendo e encontrando a nossa geração, conheça o amor e a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Fique com a gente através do site. Deus abençoe.